Abra sua Bíblia aí, Efésios, no capítulo 5. A partir do versículo 8, eu quero ler com você esse texto e depois a gente vai analisar aquilo que a palavra de Deus nos diz. A partir do versículo 8, diz assim: Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Senhor, essa é a Tua palavra e nós nos colocamos em Tua presença nessa hora. Pedimos da Tua graça, da Tua direção, da Tua instrução e do Teu favor, para que em nome de Jesus, nessa noite, os nossos corações venham ser verdadeiramente transformados pelo Senhor. Não nos permita, Senhor, sair desse momento da mesma maneira como entramos, mas que tomados pelo Teu Espírito, Senhor, tocados pela Tua palavra, nós possamos caminhar em direção à Tua vontade, Senhor, a cada um de nós. Nenhum de nós está aqui à toa, nenhum daqueles que está entrando nesse momento está aqui em vão, mas nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações. Tira, Senhor meu Deus, toda dispersão, tira, Senhor meu Deus, todo pensamento inútil da nossa mente nesse momento. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor, todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com outras coisas nessa hora. Nós oramos e repreendemos da nossa vida, desse lugar e das nossas mentes em nome de Jesus. Que nessa noite, Senhor, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a igreja em Éfeso, eu diria para você, de uma maneira bem simples, que ela é um resumo daquilo que alguém que se converte ao cristianismo precisa viver. Então, se você precisa orientar alguém que acabou de se converter, ou se você acabou de se converter e precisa buscar orientações de uma maneira, vamos dizer que simplificadas, indo da palavra de Deus, para que você possa ter atitudes que possam condizer com a vida de um cristão, essa é uma das cartas apropriadas, um dos livros apropriados dentro da palavra de Deus, para que a gente possa tomar essa orientação. O apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos em Éfeso, ele fala sobre, são diversos temas, na verdade, ao longo dessa carta, Ele começa justamente falando a respeito de um novo nascimento, de uma vida nova em Cristo, aquela ideia do novo nascimento contida nos evangelhos. E o apóstolo Paulo, então, ele começa a falar sobre isso. Uma das coisas que ele demonstra muito claramente é como a vida de um gentio, ou seja, aquele que ainda não conhece a Cristo, aquele que ainda não converteu-se ao cristianismo, como a vida de um gentio ela é miserável, na verdade, na sua essência, Como tudo aquilo que nós fazemos, em sua essência, acaba que não tendo valor no que diz respeito à salvação. E por isso é tão importante que nós possamos entender essa ideia, porque nenhuma das nossas boas ações, é aquela ideia também de Tiago, nenhuma das nossas boas ações desvinculadas, na verdade, de um coração rendido ao Senhor, elas terão efeito na eternidade. Elas podem, por si só, até demonstrar o cuidado de Deus, o carinho de Deus, o amor de Deus com as pessoas, mostrar Deus às pessoas, ser uma resposta até de oração às pessoas, porém elas não têm valor eterno, elas não têm valor de salvação, desvinculadas de um coração verdadeiramente rendido ao Senhor. Mas o que o apóstolo Paulo vai nos mostrar
também, através dessa carta, é que um coração rendido ao Senhor, alguém que verdadeiramente entregou a sua vida ao Senhor, ele vai trazer aspectos que vão demonstrar isso. Aspectos que vão demonstrar que realmente os seus corações foram transformados pelo Senhor. Então, essa é a tônica da carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. E aí, dentre várias coisas que a gente poderia ter escolhido, nessa noite eu escolhi aqui o capítulo 5, a partir do versículo 8, porque se a carta aos irmãos em Éfeso, ela é um resumo de como nós devemos nos portar no cristianismo, talvez esse trecho que nós escolhemos aqui seja um resumo do resumo. E aqui vai dar para a gente entender bastante coisa. Quando ele diz assim, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, e diz, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Já de cara aqui ele traz um aspecto muito relevante, né? Essa ideia precisa estar muito presente na nossa vida. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. É uma ideia que precisa estar firme em convicção na nossa vida enquanto cristãos. Eu tinha uma vida e agora eu tenho outra vida. Eu servia a outros deuses e agora eu sirvo ao Deus verdadeiro. Eu andava em um caminho errado ou em vários caminhos errados e agora eu ando no caminho da verdade. Então nós precisamos aprender a dissociar aquilo que é uma vida anterior daquilo que é uma vida posterior ao conhecimento da verdade, a plenitude do entendimento acerca da verdade do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então há uma vida diferente, né? E é uma coisa que precisa estar constante no nosso entendimento, no nosso caminhar, e não podemos ser vacilantes com relação a isso. Porque qual é o problema? Muitas vezes há muitos cristãos, há muitas pessoas que frequentam a igreja e que ao longo da caminhada perdem essa referência. Outrora eu era treva, agora sou luz do Senhor. Outrora eu vivia de uma maneira, agora eu vivo de outra maneira, porque agora eu tenho conhecimento da verdade, eu conheço a palavra de Deus. Eu me dispus agora a buscar a verdade no Senhor. Então, o entendimento agora ele precisa ser outro, é diferente. Eu não sou igual era antes. Então, isso precisa ser marcante na nossa vida o tempo inteiro. Isso tem que martelar na nossa mente todos os dias. Nós precisamos ter essa verdade presente em nós, né, para que nós não venhamos a ser vacilantes ao longo da caminhada. Então, não. Eu mudei, né? Eu mudei a minha referência. Eu sei que ainda sou um pecador, eu sei que ainda cometo falhas, mas a minha referência agora ela mudou. É diferente agora, o caminho que eu levava era outro. Então as minhas escolhas agora são pautadas dentro da palavra da verdade. Então ele traz esse lembrete, vamos dizer assim, aos irmãos. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. E qual é a implicância disso? O que isso implica? Ele diz, vivam como filhos da luz. Ou seja, você tomou uma decisão, você teve o entendimento, então agora você precisa viver conforme esse entendimento. Você precisa se adequar a isso. E há um problema de que muitas pessoas querem viver um cristianismo sem se adequar ao cristianismo. Querem viver dizendo que servem a Deus sem se adequar à palavra de Deus. Então você vê aqui que é algo imperativo. Não vem por osmose. Vivam como filhos da luz. Ou seja, agora vocês têm um referencial diferente do referencial que vocês tinham antes. Né? Mudou a forma como você percebe as coisas, mudou o seu entendimento. Então agora a sua cultura, essa ideia de cultura ela é muito boa para isso. A sua cultura é diferente. Então você vive no Brasil, então você tem a cultura do brasileiro, você se porta como um brasileiro. Mas se daqui a alguns meses você precisou se mudar e agora você mora no Japão, a cultura japonesa é diferente, né? Não estou falando dos aspectos religiosos, mas a forma como eles se portam, como eles vão aos locais, como eles se vestem, né? Como eles se apresentam em determinados ambientes, né? Há coisas que vão mudar culturalmente. Então, há uma cultura do reino, há uma cultura de Deus. Vivam como filhos da luz, é a instrução aqui do apóstolo Paulo. Então isso precisa estar presente em nós, essa certeza de que agora esse entendimento nos trouxe uma mudança de perspectiva e essa mudança de perspectiva agora faz com que eu precise viver de acordo com o direcionamento. E qual é o meu direcionamento? É a própria palavra de Deus. Ele diz, vivam como filhos da luz, porque ele diz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Preste atenção nisso.
O que ele está querendo dizer aqui para nós, o entendimento que nós podemos ter aqui nesse momento, é que os filhos da luz, eles têm uma postura. E isso vai ser percebido por aqueles que estão ao redor. Então as pessoas vão perceber que somos filhos da luz, que somos filhos de Deus, porque temos fruto da luz. Em algumas versões vai dizer fruto do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo de Deus começou a agir em mim, começou a agir em você, e agora nós temos uma postura conforme aquilo que o Senhor começou a gerar em nossas vidas. E ele diz, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, bondade, justiça e verdade dão a tônica do nosso posicionamento agora enquanto cristãos. Então, não só o pensamento, mas a postura de que agimos com bondade, agimos em prol do bem, não apenas o nosso, porque muitas pessoas acabam procurando somente o próprio bem, mas nós agimos em prol do bem do outro, daquele que precisa de nós. Isso vai para todas as esferas, a começar da nossa casa, da nossa família, nosso também, porque somos templo do Espírito, conforme a própria palavra diz, né? Mas a nossa família, todos os ambientes que nós vivemos, a igreja, o nosso trabalho, né? E a sociedade como um todo, no geral. Então, nós agimos em prol do bem. Então, o fruto da luz consiste em toda bondade. Ele diz também em justiça. Nós agimos em prol da justiça. Nós agimos para que a justiça possa ocorrer, ou seja, nós não compactuamos com aquilo que é errôneo, com aquilo que é contrário à palavra de Deus, com aquilo que é injusto. Então o nosso posicionamento agora ele condiz com a proposta do próprio Evangelho. O nosso comportamento agora ele condiz com as práticas que o Senhor espera de nós. Então nós não agimos com injustiça, nós não agimos para sermos ilegais, simplesmente porque queremos nos satisfazer ou nos dar bem. Então é uma coisa que muitos cristãos falham nisso, né? Quando nós queremos nos dar bem às custas do outro, às custas daquilo que é errado, às custas daquilo que é equivocado. Então nós precisamos, primeiro, à luz da própria palavra de Deus, e em grande parte também à luz das próprias questões sociais, né? Então nós agimos também em direção à justiça. E ele diz também que consiste bondade, justiça e verdade. Nós precisamos viver na luz da verdade. Daqui a pouco ele vai discorrer um pouco mais a respeito disso. Mas a verdade precisa ser um direcionador do nosso comportamento, das nossas posições. A verdade ela é um direcionador da nossa vida. Nós vivemos à luz da verdade. Nós fazemos aquilo que é verdadeiro. Nós vivemos aquilo que é de acordo com a palavra do Senhor. Nós vivemos dessa maneira. Então nós buscamos a verdade. E ele diz, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Quando nós vivemos dentro desses parâmetros, né, dentro desse direcionamento, como fruto da luz, a bondade, a justiça e a verdade, quando nós vivemos dentro desse meio, nós aprendemos então a discernir o que é agradável ao Senhor, porque nós nos pautamos na palavra dele. Então uma das grandes marcas de um cristão verdadeiramente transformado é que a sua mente ela busca aquilo que é agradável ao Senhor. Então ele não está somente pensando em si, ele não está somente querendo se beneficiar, mas ele busca aquilo que é agradável ao Senhor. Ele busca aquilo que é de acordo com o querer do Senhor. Então, nas suas orações ele se questiona. É por isso que a própria palavra de Deus diz que aquele que serve ao Senhor, teme ao Senhor, que conheceu a Cristo, as suas orações são atendidas. Por quê? Porque se ele verdadeiramente é transformado pela palavra, ele não busca os seus próprios interesses. É também aquela ideia que Tiago traz. Ele não busca só os seus próprios interesses, mas ele busca o interesse do Senhor. Então as suas orações são atendidas por quê? Porque quando ele ora, ele não ora pelos seus próprios prazeres, ele ora porque ele quer fazer a vontade do Senhor. Então não tem como as suas orações não serem atendidas, porque ele tem orado e ele tem buscado de alguma maneira agradar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, encontrar na verdade a vontade do Senhor. Amém? Você entendeu até aí? Ele diz agora no versículo 11 algo muito importante, preste atenção. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Preste atenção, no início do capítulo 5,
desse capítulo, ele havia dito assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O apóstolo Paulo inicia o capítulo falando sobre a necessidade de imitar ao Senhor, de ser um imitador de Deus. Dentro dessa proposta, o que ele vai acabar discorrendo é que, para que nós possamos imitar a Deus, há determinadas coisas que deverão ser suprimidas na nossa vida. Há determinadas coisas que nós vamos ter que tirar da nossa vida, vamos ter que esmagar essas coisas para que nós possamos parecer ainda mais com o Senhor. Se nós não buscarmos, então, esse objetivo de parecer com o Senhor, deixando de lado aquilo que nos torna diferente de Deus, nós não alcançaremos, então, o fim, que é justamente agradar a Deus. Então, ele começa o capítulo 5 dizendo justamente isso, sejam imitadores de Deus. E aí ele vai falar dentro disso diversas coisas. Ele diz, não deve haver, versículo 3, entre vocês menção de moralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, o desejo pelo dinheiro, pois essas coisas não são próprias para os santos. Ele diz no versículo 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Vocês querem parecer com Deus? Tudo bem. Só que para parecer com Deus, vocês vão ter que abrir mão daquilo que não parece com Deus. É muito trivial, é muito lógico até esse tipo de afirmação, mas muitas vezes a gente quer fazer diferente. A gente quer bater com o Senhor. A gente quer dizer assim, quero parecer com o Senhor, mas eu quero fazer do meu jeito. Quero parecer com o Senhor, mas eu não abro mão disso. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, você quer parecer com Deus, mas tem coisas que nem sequer vão poder fazer parte da vida de vocês, Então ele fala, gracejos imorais, menção de imoralidade, isso vai ter que ser deixado da nossa vida. Então a orientação do apóstolo Paulo é que essas coisas vão sendo deixadas. Por quê? Porque quando ele chega aqui no versículo 8, que ele diz assim, olha, a nossa vida, ela tem que então demonstrar aquilo que aconteceu em nós, essa transformação que foi gerada em nós através do Evangelho, que nós precisamos então viver como filhos da luz, que há um fruto da luz que consiste em bondade, justiça e verdade, que nós precisamos aprender a discernir o que é agradável ao Senhor, nós vamos ter que abandonar essas coisas então que nos tornam diferentes disso. Por quê? Porque o aspecto é que quando as pessoas olharem para nós, quando olharem para as nossas vidas, as pessoas vão ter que perceber a verdade de Cristo em nós. Essa é a grande verdade. As pessoas vão ter que perceber a verdade de Cristo em nós. E tem muita gente que tem chamado isso de religiosidade. Tem muita gente que tem chamado essa diferenciação na vida de um verdadeiro cristão de religiosidade. Por quê? Porque são pessoas que não querem viver uma vida transformada verdadeiramente. São pessoas que não querem se deixar moldar, são pessoas que não querem mudar nos seus aspectos, nos seus desejos, na sua vontade. Eles querem manter ali o seu querer. Só que o que o apóstolo Paulo está dizendo é muito claro. Por isso que eu disse para você que isso aqui é um resumo. Tem coisas que vão ter que ser suprimidas, tem coisas que vão ter que ser abandonadas. Então, quando ele chega agora no versículo 11, ele diz, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Agora nós não somos mais participantes. Antes éramos trevas, agora somos filhos da luz, agora somos luz no Senhor. Então agora a nossa vida se porta diferente. Antes nós participávamos, agora ele diz, nós não devemos participar e pelo contrário, agora nós somos aqueles que expomos aquilo que é mentira, nós somos aqueles que expomos aquilo que é enganoso, aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro. Nós não somos mais agora coniventes com o pecado. Preste atenção, não é apenas não pecar. É não ser conivente com o pecado. É não aceitar o pecado. É não passar a mão na cabeça. É não colocar panos quentes no negócio. É não se enganar, dizer assim, não, mas aconteceu ali e vai deixando passar. Não, nós não toleramos o pecado. Nós temos intolerância ao pecado. Agora, se nós queremos parecer com o Senhor, quando ele diz aqui no versículo 1, sejam imitadores de Deus. Porque nós vemos em Apocalipse um Senhor que vomita o pecado. Então nós vomitamos também, nós não somos tolerantes com o pecado, nós não nos agraciamos, nós não achamos que é legalzinho, nós não achamos que é conveniente em alguns momentos, não, nós somos intolerantes ao pecado. Esse tem que ser o nosso tipo de pensamento, não aceitamos. Então ele diz, não participem das obras infrutíferas das trevas.
Ou seja, em toda a palavra de Deus, várias vezes nós vamos ver a ideia de frutificação no Senhor. Nós temos que dar bons frutos, nós manifestamos a vontade de Deus em todo o tempo. Então, essa ideia de frutificar no Senhor, ela é presente em todo o tempo, ao longo da palavra de Deus, em vários momentos. Agora, o que o apóstolo diz? Não participem das obras infrutíferas das trevas. Ele já diz de cara que essas obras não têm fruto, são infrutíferas, não dão fruto bom. Então, nós não devemos participar disso. E ele diz, antes, exponham-nas à luz. Meus irmãos, prestem atenção, anotei isso aqui. Nós podemos ser coniventes ou nós podemos ser cúmplices com o pecado de algumas maneiras. Preste atenção, porque muitas vezes a gente pensa assim, não, mas eu não pequei, não fui eu que fiz, eu não estava lá, eu só fiquei sabendo da história. Preste atenção, nós podemos ser coniventes com o pecado de algumas maneiras. Primeiro, aprovação. Nós podemos aprovar o pecado. É a maneira mais escancarada. Às vezes, não, é isso aí mesmo, tem que ser dessa maneira, né? Então você está aprovando o pecado. Nós não podemos aprovar o pecado. Por isso, meus irmãos, nós somos pautados na palavra de Deus. Ela nos direciona. Então, quando você olha para as pessoas, você não decide se aquilo é bom ou ruim pela carinha da pessoa. Se é uma pessoa agradável. Nós não decidimos se aquilo é bom ou ruim, se aquela pessoa é bacaninha, se ele é famoso. Não. Nós decidimos se aquilo é bom ou ruim de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos ser, então, aqueles que aprovam o pecado. Nós podemos ser cúmplices do pecado também, coniventes com o pecado de uma outra maneira, através da recomendação. Quando nós não fizemos, mas nós recomendamos aquilo que é errado. Nós recomendamos. É um exemplo muito simples. Vai sair agora aí, né? Não sei se o Senado votou hoje. Semana passada o pessoal dos deputados tinham votado os R$600 aí que diz que o governo vai dar, né? Assim o pessoal tá falando. O governo vai dar os R$600. Para quem? Aí tem lá, foi colocado lá os critérios. Olha, para essa pessoa tem que ser feito isso, tem que ser isso, isso, isso e isso. Tá bom? Aí tá lá, tem os critérios, segundo aquilo que a lei determina. Aí já tem gente dizendo, mas eu tenho que me enquadrar aí. Eu tenho que dar um jeito de meu nome aparecer aí. Mas muitas vezes a pessoa não se enquadra naquilo ali. E, meus irmãos, quando alguém que não é temente a Deus, eu até entendo que na sua maldade, no seu erro, ele possa correr atrás dessas coisas. Mas você que é temente a Deus, se você se enquadra, se enquadra. Se não se enquadra, não force. Muitas vezes a gente está querendo forçar um triângulo no negócio de um círculo, ou um círculo no negócio de um triângulo para passar. Nós não podemos ser assim. Eu me enquadro. Isso aqui é para autônomo, é para informal, dentro dessas características. Ok. Agora, se você não se enquadra, não force a barra. Não force a barra, porque você vai estar pecando. Então, nós podemos, então, fazer por recomendação. Como é que é? Eu não me enquadro, mas eu vou dizer para fulano de tal, dar um jeito lá dele se enquadrar, dele fazer aquilo ali que é errado. Nós não podemos ser assim, meus irmãos. Aí pecamos porque estamos recomendando que o outro peque. Aí a gente diz assim, não, mas eu não fiz, mas você recomendou que o outro fizesse. Então nós estamos pecando assim também. Tem uma terceira maneira de pecar. Estou ensinando você a pecar hoje, tá? É para você fugir, eu estou ensinando que é para você fugir dessas coisas. A terceira maneira de pecar, sabe como? Consentimento. Quando você vai consentir com aquilo. Então, aquele que aprova é que diz assim, não, tudo bem, é isso aí mesmo. Aquele que recomenda é aquele que chega para você e diz assim, olha, faça dessa maneira assim, ainda que ele não vai fazer. Aquele que consente, aquele que baixa a cabeça e diz assim, é isso aí mesmo. Ele sabe que é errado, e ele não se manifesta. Ele sabe que é errado, aí ele tem aceitação daquilo, aí ele consente. Né? Aquela história, quem cala consente, é o consentimento. Meu irmão, preste atenção. Se você tem a possibilidade, e se você tem, eu costumo pensar assim como área de autoridade, né? Se você tem autoridade, ou se você tem proximidade com uma pessoa, que você pode estar salvando ela de ir para o inferno, salve ela de ir para o inferno. Porque muitas vezes mostrar para a pessoa o seu pecado é mais amor do que passar a mão na cabeça dela na hora que ela estiver pecando. É mais amor porque você está salvando ela de ir para o inferno. É mais amor porque você está dizendo para ela assim, isso aqui está te matando, Satanás está te prendendo e você não está vendo. Então, não fique consentindo com o pecado. Fulano está se encontrando na sua casa. Chama atenção. Mas o amigo meu está fazendo, não sei o quê. Chame ele, você pode, você tem essa liberdade com ele, chame ele. Meu irmão, você está indo para as trevas, você está morrendo, você está indo para o inferno, você tem que abrir a cabeça dele.
Você tem que abrir a cabeça dele. Então você não pode ser aquele que consente com o pecado. Não, você não pode. Você está ali do lado dele, você tem a oportunidade de dizer, meu irmão, minha irmã, não é assim. Né? Então isso é mais amor. Isso é mais amor do que estar aceitando que as pessoas fiquem pecando escondido. Não faça isso. E tem uma quarta maneira de você pecar, que eu quero que você não faça isso, que é encobrindo o pecado. Que é aquele que além de consentir, ainda fica escondendo para ajudar de alguma maneira. Eu não sei por qual motivo. Aquele que encobre o pecado, né? Tem gente que encobre as suas próprias transgressões, o salmista vai falar a respeito disso, e tem aquele que encobre dos outros também. Isso é pecado também. Isso é pecado também. Porque na hora que a gente faz isso, meus irmãos, ou nós aprovamos o pecado, ou nós recomendamos o pecado, ou nós consentimos com o pecado, ou nós encobrimos o pecado, nós estamos pecando junto. E se nós estamos pecando junto, uma coisa que você precisa entender é que se você vive junto com aquele que peca, participa do seu pecado, você precisa entender também que os efeitos daquilo ali virão sobre você também. Essa é a grande verdade. Porque você está participando. Você é sócio do pecado dos outros. Você é sócio, presta atenção. Você é sócio do pecado alheio. Você quer ser sócio do pecado. Vê se tem sentido. Você ser sócio do pecado dos outros. Meus irmãos, preste atenção. A gente tem que despertar para isso. Não vai ser sócio do pecado dos outros. Amém? Anote isso aí. Então, por isso o apóstolo Paulo diz: não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes exponham-nas à luz. Qual é a luz? É a palavra de Deus. A luz é a palavra de Deus. Qual é a melhor maneira de você expor uma pessoa? Não é sair contando o pecado dela para todo mundo. É você conhecendo a palavra, você chamar ela para catraca e dizer assim, olha, a palavra de Deus diz isso, meu irmão, e você está indo para as trevas. É a melhor maneira. Expõe a luz. Quando diz aqui expor a luz, não é dizer assim, vou jogar lá no Instagram para todo mundo saber que fulano está pecando. Não. Expor a luz é chamar para catraca e dizer assim, olha, a palavra de Deus diz isso. Te amo demais para te privar daquilo que a palavra de Deus diz. Te amo demais para esconder aquilo que a palavra de Deus diz sobre o seu pecado. Então, ame essa pessoa, sabe como? Confrontando ela com o seu pecado, com a verdade da palavra de Deus, principalmente. Amém? Guarda isso aí para você. Versículo 2 ele diz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Olha o termômetro aqui para você saber se está pecando. Estou ensinando para você hoje tudo sobre pecado. Olha o termômetro para você saber se está pecando. Você pode contar? Pastor, mas isso aqui é uma intimidade, tá bom? Então, intimidade no casal é... o casal faz sexo. Eu vou contar pra você. O casal faz sexo, né? Os casados, né? O casal faz sexo, né? Ele vai te contar os detalhes do negócio lá, você não precisa saber. Mas ele pode dizer que faz sexo e alguma vergonha isso não é. Ele faz e tem que fazer, né? Tá aí o Juvanil, aí líder de casais, né? Ele não vai ensinar pra você, mas ele vai confirmar. É verdade. O casal faz sexo. Beleza. Pode contar? Posso. Agora, o que mais você faz? Você pode contar? Seu namoro como é? Você pode contar? Quando você se encontra lá, escondido com seu namorado, sua namorada, você pode contar? Como é que você ganha o seu dinheiro? Você pode contar o que você faz para ganhar o seu dinheiro? Esse dinheiro que você leva para cá, você pode contar como é? Como você ganhou a sua casa? Como você comprou essa casa? Você pode contar? Como você comprou o seu carro? Você pode contar como você comprou o seu carro? Posso contar? Posso contar como eu comprei os móveis da minha casa? Posso contar? Essa é a grande questão. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso, diz o apóstolo Paulo. Aqueles que vivem no pecado, ele não pode nem comentar, ele não pode nem falar para as pessoas. Então isso aqui é um termômetro para você saber, eu estou pecando. Quando você não pode contar, você não pode contar a origem do seu dinheiro, você não pode contar por que você tem feito aquilo ali, você não pode contar onde você está indo, você não pode contar as coisas, aí você está caindo em pecado, com certeza, com certeza. Com certeza. Isso é uma orientação que eu dou desde quando eu era líder de jovens. Muitas vezes quando eu falava com jovem e principalmente com adolescente também, eu sempre falava assim, se você não pode contar para os teus pais, pode ter certeza que você está pecando. Você não pode contar para os teus pais, que são teus responsáveis, que cuidam de você, que sustentam você, que lava aí tuas fraldas. Você não pode contar, pode ter certeza que você está pecando. Se está lá no seu celular e você não pode dizer, pode ter certeza que você está pecando. Casais, você não pode abrir o seu celular para sua esposa. Se você não pode abrir o seu celular para seu esposo, pode ter certeza que você está pecando. Por quê? Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Você está entendendo isso? Mas tudo que é exposto pela luz, o versículo 13 diz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Então, quando é exposto à luz, agora a verdade vem. Quando é exposto à luz, agora aquilo que é correto vem. O que o Senhor espera, meus irmãos, é que nós possamos desnudar a nossa vida diante dele.
você conhecer o Senhor Jesus, agora a sua vida tem que ser colocada diante dele, você tem que se abrir para ele, para receber aquilo que ele está dizendo, e deixa ele marcar você, sabe? Deixa ele tirar você aquilo que não presta, deixa ele tirar você aquilo que não faz bem, deixa ele tirar, deixa ele expor a luz, deixa ele colocar no sol, deixa queimar mesmo, né? Como diz a música, mas deixa queimar tudo aquilo que não presta, que não vem do Senhor, né? Não é só aquela euforia, não, deixa tirar de você aquilo que não presta, porque tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Versículo 14, ele cita aí Isaías 61, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Mais uma vez o apóstolo Paulo traz aquela ideia de que antes éramos mortos. Antes estávamos mortos, né? Como a própria palavra diz, em nossos delitos e pecados. Agora nós estamos na luz, nós vivemos para Cristo. Cristo resplandecerá sobre nós. Então essa é a essência que nós precisamos entender, que há uma transformação em nós. Então, meus irmãos, esse tempo vamos aproveitar isso. Está todo mundo guardadinho dentro de casa. Mas será que todo mundo pode saber o que a gente está fazendo? Será que todo mundo está sabendo pode saber o que é a nossa vida, está se passando? Claro, você vai dizer assim, pastor, mas tem coisa aqui que não cabe aos outros. Eu sei, mas se precisar, se passasse agora no jornal, né? Está na hora do jornal aí, se fosse passar agora no Jornal Nacional, ia expor você como um falso cristão ou ia expor você como um verdadeiro cristão, como alguém temente ao Senhor? Então é isso que precisa estar na nossa cabeça, né? Aquela ideia assim, meu irmão, ninguém está me vendo, mas Deus está me vendo. Deus está me vendo. Então isso precisa estar presente na nossa cabeça. E aí, a partir do versículo 15, ele vai dar algumas orientações, ainda dentro dessa mesma linha, mas sobre o viver em comunidade. Quando ele diz ali no versículo 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nesses tempos aí que nós temos falado muito de dias maus, né? São dias maus, são dias difíceis. Um tempo atrás nós pregamos na nossa igreja e alertávamos lá justamente em Efésios 6, que chegaria, né? Que chegam os dias maus sobre a vida de cada um. E os dias maus chegaram e o apóstolo Paulo agora diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então aqui o que ele reforça é justamente essa ideia de que a nossa vida precisa refletir esse caráter de Cristo. E em todas as oportunidades, a maneira como nós vivemos não pode ser uma maneira de insensatez, não pode ser uma maneira de quem não sabe o que está fazendo. Tem que ter sensatez. Tem que ser muito claro aqui o que você está fazendo, tem que ser muito claro aqui o que você está vivendo. Aí ele diz, aproveitando todas as oportunidades, lá no seu trabalho, a forma como você vive, a postura que você leva, a forma como você se posiciona. Você tem que ser aquele cara, aquela mulher que lá no seu trabalho as pessoas dizem assim, não, eu posso deixar aqui nas mãos de fulano, que fulano é que dá pra gente confiar. Que a pessoa pode sair de casa e deixar você lá na casa dela e dizer assim, esse aqui eu posso confiar. Pode confiar você as coisas mais importantes da sua vida, né? E dessa maneira nós então estamos aproveitando como sábios cada oportunidade, cada momento. Então o viver comunitário daquele que serve ao Senhor é de uma maneira diferente, de uma postura diferente. O viver comunitário dele agora é de alguém de confiança, ele não é mais alguém de desconfiança, ele não vive numa penumbra, ele não é aquela pessoa que olha para você e não sabe qual tipo de postura que ele vai ter, né? Não, as pessoas olham para você e à medida que conhecem você, elas começam a confiar ainda mais em você, porque reconhecem em você o caráter de Cristo, que ele falou lá no versículo 8, mas agora vocês são luz no Senhor. Então esse posicionamento nosso ele tem que estar muito presente. No versículo 17 ele diz então, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Porque ele atrela aqui a insensatez com o desconhecimento da vontade de Deus. Ou seja, como é uma vida sensata? É quando você conhece a vontade do Senhor. Quando você conhece a vontade de Deus, você vai viver uma vida sensata. Então, meus irmãos, não tem outro caminho. É pautado na palavra de Deus. Essa aqui orienta a gente. Como é que tem que ser o meu casamento? Palavra de Deus. Como é que tem que ser o meu namoro? Palavra de Deus. Como eu tenho que me importar no meu trabalho? Palavra de Deus. Como eu tenho que ser na rua? Palavra de Deus. Como eu tenho que ser com a minha família? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Por quê? Porque longe disso aqui
é insensatez. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Deixa eu contar um negócio para você. Tá quase acabando aqui. Ontem, na verdade, uma pessoa me mandou uma mensagem. Aí pergunta assim, pastor, me ajuda aqui, porque eu tô preocupada, e uma amiga minha mandou isso aqui, e ela também tá preocupada, porque são muitas profecias que estão saindo, né? Toda hora chega um áudio de profecia, tem um monte de profeta espalhado aí no WhatsApp, né? Aí chegou essas profecias aqui, e tô aqui desesperada. Primeiro eu deixei ela morrer um dia, né? Fui responder só hoje, para morrer um pouco mais, e aí eu fui responder ela hoje, né? Só que eu já tinha a resposta. Eu falei, ô minha irmã, presta atenção. A única revelação que eu conheço, né, é a palavra de Deus. A única que eu confio. Então, tudo que o Senhor falou, tá falado, tá dito lá. Sabe por que o pessoal fica desesperado? É porque ele recebe o áudio no WhatsApp e ele não diz aqui, deixa eu ver aqui onde é que esse cara tá falando isso aqui na palavra. Ele recebe o áudio no WhatsApp, aí ele não vai procurar a palavra. Aí ele já compartilha. A raiva que eu tenho de quem fica compartilhando esses áudios cheio de profecia, o cara não conhece a palavra, não leu a Bíblia e está compartilhando o áudio com o outro para matar os outros do coração, né? Já basta os governantes aí da gente aí que estão fazendo mais raiva para nós. Então, meus irmãos, aí ela estava desesperada, aí eu fui muito breve, eu falei, minha irmã, eu ouvi assim, passando assim, né? Sabe aqueles áudios de 12 minutos? Aí eu disse assim, ó, 0, 1, 12, pronto, acabou. Eu falei, ó, minha irmã, a única confiança que eu tenho de revelação é na palavra de Deus. É só nessa, tá? Então, assim, se tiver na palavra, tá bom, né? Vai lá, lê tua palavra. Se tiver, tá bom. Esse aí, profeta deu certo, né? Funcionou esse profeta. Se não, esquece esse profeta. Então, as pessoas não querem ouvir a palavra, aí fica lá nos áudios WhatsApp, né? Aí fica, ai, meu coração, olha o que o profeta falou, não sei o quê. Vai ler tua Bíblia, né? Vai ler tua Bíblia, tá? Então, não agir com insensatez. O insensato, ele esquece da palavra de Deus, não conhece a vontade do Senhor. Ele diz aqui, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor, meu irmão? Se não for isso aqui, né? Essa aqui é a vontade do Senhor. No versículo 18, a gente já está encerrando. Ele diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma ideia aqui que o apóstolo Paulo traz para nós, que essa aqui é muito importante, e outro dia eu vi um pastor Juscelio, o nome dele, depois você pode procurar os vídeos dele aí no YouTube. E aí uma coisa que o pastor Juscelio falou a respeito desse trecho aqui, é algo muito interessante. Ele falou assim, quando o apóstolo Paulo fala a respeito desse se embriagar com vinho, né, não se embriaguem com vinho, uma coisa que ele está querendo dizer é que com alguma coisa a gente vai se embriagar, né? E aí a questão é, o que eu vou escolher para me embriagar, né? Então tem gente que vai se embriagar com vinho, tem gente que vai se embriagar com dinheiro, tem gente que vai se embriagar com os prazeres desse mundo, tem gente que vai se embriagar com o sexo, tem gente que vai se embriagar com a pornografia, tem gente que vai se embriagar com as suas próprias conquistas particulares, mas a orientação do apóstolo Paulo é que a gente não se embriague com essas coisas, mas que pelo contrário ele diz, se encham pelo Espírito, se embriaguem no Espírito, ou seja, busque ao Senhor, né? E quando você ouvir falar de se embriagar no Espírito, também não é aquela coisa desnorteada, né? Que o cara começa lá a girar nos mantos e não sabe nem o que ele está fazendo na vida dele. Não, se encher do Espírito é o que ele está falando aqui, ele descreve. Fala entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantem e louvem de coração ao Senhor, deem graças constantemente a Deus, e dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem uma forma de se encher do Espírito. Ler a palavra, orar, buscar o Senhor, cante canções que adoram o Senhor, que glorifiquem o nome dele, canções que adoram o Senhor, porque tem canções que muita gente faz para si mesmo. Mas cante canções que adorem ao Senhor, né? Então, os salmos, ele diz, falem entre vocês, ou seja, essas coisas têm que fluir da nossa boca. Antes ele havia falado das coisas que não devem fluir da nossa boca. Agora ele está dizendo o que deve fluir da nossa boca. Então a palavra tem que ser algo que vai fluir de nós. Ainda que você não fale citando os versículos, né? Eu não sei falar citando os versículos toda hora. Mas a essência da palavra de Deus, ela precisa estar presente em nós e fluir de nós. Então isso faz parte da nossa vida. Então falem entre si com salmos, hinos e cânticos. Ou seja, isso é se encher do Espírito. Que a palavra de Deus possa nos encher, que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar. Aquilo que quem teve a oportunidade de participar com a gente aí do último culto doméstico, né?
orientado que nós mandamos, falava a respeito desse conselheiro, né? Então o Espírito Santo de Deus que nos aconselha, que nos dá direcionamento. Então, se encha com o Espírito. Então, em vez de se encher com outras coisas, se enche com o Espírito, com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor. E por fim, o versículo 21, ele vai dizer, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, né? Então, por fim, a orientação dele é que haja sujeição, ou seja, preocupação de uns com os outros. Que a minha vida seja motivada por cuidar do outro, por pensar no outro, por dar atenção ao outro, ao próximo, né? Então, em geral, meus irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo falou aqui para nós é que há uma diferença de vida sem Cristo e com Cristo. E essa nossa vida com Cristo, então, ela é refletida nos nossos gestos, mas ela não é refletida por um gesto qualquer. Ela é refletida por gestos que agora refletem a vontade de Deus e a sua palavra. E isso, então, é que vai precisar nos orientar. É isso, então, que vai precisar nos direcionar. Amém? Eu vou orar por você e aí depois eu vou liberar para alguém fazer uma pergunta aí e a gente vai gastar aqui os últimos 5 minutos, tá bom? Feche teus olhos aí. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. E que essa palavra, Senhor, meu Deus, possa ter tocado... Tivemos uma vida sem o Senhor, mas agora nós temos buscado, assim, levando a Tua palavra e a Tua vontade, possamos, Senhor, meu Deus, resplandecer para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa aí? Essa mensagem vai ser salva no YouTube? Não sei se eu conseguir salvar aqui. Vamos ver se dá para eu salvar lá para você. Manda aí, pessoal, umas perguntas aí para a gente aproveitar aí. 5 minutinhos aí que a gente tem. Amém. Palminhas. Você gostou da palavra? Ah, gostei. Não, assim, não, ela tocou em mim aqui e machucou, pastor. Doeu aqui. Amém? Era uma pergunta, tinha alguém que perguntou um negócio lá no meio, lá, agora não posso voltar. Posso me reconciliar dentro de casa normal ou só dentro da igreja? Você pode reconciliar agora, meu irmão. Agora. Ora ao Senhor aí e pede perdão pelos seus pecados, né? Fala com o Senhor e tem certeza que Deus recebe você. E quando a pessoa não aceita que as atitudes dela são pecaminosas, aí é um engano. É por isso que é necessário agir do Espírito, porque a palavra diz que só o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, se aqui ele diz que fruto da luz é bondade, justiça e verdade, a própria palavra também diz que só o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, sem o Espírito Santo, aí a gente entra num outro tema, sem o agir do Espírito Santo de Deus, não há como nós possamos viver, então, as verdades da palavra de Deus. Deixa eu ver quem mais. Preciso muito colocar ela para os meus filhos. Vamos ver se eu consigo salvar aqui. Gostei, amém, glória a Deus. Doeu muito, é assim que é bom. Eu gosto, assim, quando dói em mim. Mas alguém, gente, se não tiver pergunta, eu vou encerrar. Então tá bom, acho que é isso, tá bom? Deus abençoe você, que essa verdade possa tocar no seu coração profundamente, né? E que nós possamos nos moldar cada vez mais de acordo com a vontade de Deus, para que assim nossa vida possa realmente ser transformada. Tem sido tempos muito difíceis, meus irmãos, mas eu creio que assim o Senhor está fazendo a sua vontade, está transformando. É tempo de cristãos de verdade, né? Não é mais tempo de se enganar com o evangelho, não é mais tempo de ficar mentindo para si mesmo, principalmente para si mesmo, porque tem muita gente por aí enganando os outros, né? E enganar os outros é simples demais, mas o problema é quando a gente mente para a gente mesmo, dizendo que é cristão, dizendo que serve ao Senhor, dizendo que faz a vontade de Deus e na verdade acabamos nos enganando. Então não se engane, né? Viva a verdade da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, estou com muita saudade de vocês, o pessoal da nossa igreja, né? Você que chegou aí, que não é da nossa igreja, mas participou, Deus abençoe você, a gente tá com muita saudade, essa igreja tá ficando bonita demais, e aí você vai gostar muito de participar com a gente aí dos cultos assim que a gente voltar, tá bom? Deus abençoe, tchau, Help, Glaucio, Suzane, todo mundo, Carla, Deus abençoe vocês, Ayara, todo mundo, estamos com saudades, mas logo estaremos juntos, Bia, Vanusa, todo mundo, os homens também aí, Felipe, Giovanilson, né? Valdeir deve estar aí, Suzane, não sei. Tia Nenoca, meu amor, te amo. Tá bem ali. Tá bom? Deus abençoe você. Frazão, meu amigo, Deus abençoe.
tá? Tchau, tchau.